Começa agora mais um Seedcast. Hoje conheceremos um pouco da história da escritora Michele Gontijo. Olá pessoal, meu nome é Michele Gontijo, nós estamos aqui com o nosso Seedcast. Então vem comigo e estamos também com a Jéssica! Vamos falar hoje sobre alguns livros, alguns cursos, coisa muito legal, viu, gente? Tudo aí que a gente está trabalhando arduamente para 2024, vir com tudo, até porque temos muitos projetos, muita coisa aí para compartilhar com vocês e levar mais livros, mais potencializar seus talentos, liderança, sobre realização pessoal, família, e muita coisa aí tá vindo, né? Exatamente. E se você já ouviu falar sobre dons espirituais? Nunca ouviu? Então fica até o final aqui que nós vamos falar. Bastante. Hoje a gente vai falar sobre esse livro, Dons Espirituais como Armas de Guerra. Esse é o lançamento da editora Seed para janeiro, tá? Esse livro aqui, maravilhoso. Então fica com a gente, não desliga isso aí, pelo amor de Deus. Mi, então vamos começar contando um pouquinho do início da história desse livro, que foi seu pai que escreveu, né? Isso, meu pai escreveu com a ajuda da minha mãe, né, Josimara Guimarães, na época. Então ele viu que no início de tudo, meu pai começou com um chamado poderoso para orar por pessoas no sentido de libertação, cura, coisa que a teologia da onde ele veio, isso era totalmente insano, uma loucura, né? E meu pai Ismael Gontijo, ele começou a ler a palavra de Deus e ver que Jesus fazia tudo isso. E aí ele começou a ver e querer entender o que estava acontecendo, inclusive, por que a igreja onde ele estava não fazia. Então, ele veio da presbiteriana e eles não acreditavam nisso. E um dia, ele teve literalmente um encontro. Deus mandou que ele fosse até a casa de uma determinada pessoa. Essa pessoa estava saindo de casa na ambulância e o Espírito Santo falou para ele, ore por ela. Ore por ela. E o meu pai falou, claro que não, né? Eu não vou orar por ela. E nisso, ele foi trabalhar, foi embora. E na volta, Deus continuou incomodando ele que ele deveria orar por essa pessoa. E nesse momento ele falou assim, depois de 3 dias que Deus estava incomodando ele, ele ligou para o porteiro perguntando quem era aquela mulher que estava saindo para receber atendimento médico. E o porteiro virou para ele e falou assim, é a dona fulana, tá lá em tal ramal, vou pôr o telefone para o senhor. Aí mandou o telefone para o pai ligou, né, dentro do ramal do prédio, do telefone do prédio, e a filha dela atendeu, e o pai falou, aqui é o pastor, meu nome é Ismael Gontijo e tal, eu quero orar pela sua mãe, e a filha falou assim, quem você pensa que é? Ninguém chamou aqui, você é um pastor charlatão, você está querendo dinheiro da gente? Nós não temos dinheiro, e bateu o telefone na cara do meu pai. E aí meu pai falou, tá vendo, Espírito Santo? O que está acontecendo? Liguei para ela, né? E então, minha parte eu fiz. O pai sempre falava assim, minha parte eu fiz. Aí, nisso, daqui a pouco o porteiro ligou de novo. Pastor, dei o telefone errado, não era essa pessoa. Não era essa mulher também tá morrendo de câncer, ela tem uma filha também, mas não é essa, me enganei. Tô passando o telefone certo. Aí, ele passou o telefone da pessoa, meu pai ligou. E aí, quando ele ligou para ela, a filha atendeu e falou assim, venha, minha mãe te espera. Aí foi meu pai e minha mãe lá. E chegaram lá na porta, a porta já estava aberta. E a mulher estava lá no quarto e já gritou lá, pastor, o senhor tá 3 dias atrasado. Tô te esperando há 3 dias, porque Deus me disse há 3 dias atrás que vocês iriam chegar para orar por mim e eu seria curada. Meu Deus. E aí o meu pai foi até lá, orou por ela e ela foi curada mesmo. Ela estava com câncer terminal. Ali começa o período do ministério do meu pai, porque daí ele estava tentando entender o que era a unção do Senhor, né, para ministrar sobre a vida de outras pessoas, o que se representava orar por enfermos, expulsar demônios. Então, na nossa casa a gente teve muitas experiências sobrenaturais referentes a isso, né, orando por pessoas, ministrando essa palavra. Mas ali começa também os tempos de luta.
né? Ao longo desse processo de ser enviado por Deus, também nós temos um processo de lutas. Então, nesse meio tempo, meu pai ainda fazia parte da igreja presbiteriana e as pessoas começaram a buscá-lo para receberem orações. E eles não acreditavam nisso, né? Imposição de mãos para ele é um absurdo, para eles era um absurdo. E só que, como aquela mulher tinha sido curada de câncer, no condomínio do meu pai, começou uma guerra, porque o porteiro tinha dado o telefone dela e tinha dado também o telefone da primeira pessoa, e eles fizeram até reuniões no condomínio para expulsar meu pai. Pra ter uma ideia, assim, do nível da briga. E meu pai falava, eu fiz a minha parte. Minha mulher tá curada, não tá? Olha aí, ó. Deus, inclusive, me mandou um telefonema antes. E a outra morreu, né? Faleceu. Então, aí começa um tempo, né? De outras pessoas começaram a procurar, né? Meu pai, a minha mãe, para que fossem ministrados por eles. Até que chegou um tempo em que meu pai falou, pera, eu preciso escrever, né? O meu pai, Deus tinha dado um direcionamento que ele precisava escrever os livros. Tanto que a gente tem 52 livros agora, né? Que estão publicando. Então, fica aí comigo, porque tem muita coisa para sair, né? E aí, meu pai começou a escrever. E um desses livros é esse, né? Dons Espirituais como Armas de Guerra. Porque ele começou a ver que muitas pessoas tinham medo, né, do mundo espiritual. E não tomavam posse daquilo que Jesus fala. Que o nome dele tem poder. E eu quero até dar um aspas aqui. Por favor, vai lá. Que quando a gente começou, né, a fazer os trabalhos, eu lembro que eu falei pra você que eu tinha muito medo também. Não sei se você vai se recordar. Uhum. Mas era uma pessoa que eu tinha medo. Eu ficava, ele falou, meu Deus. Mas explica pra eles o que é os trabalhos, né? Os trabalhos. Não, os trabalhos aqui é, por exemplo, a capa dos livros, vender os livros, tá aqui, né, isso é os trabalhos, gente. É o nosso trabalho. Sim. Mas, e quando a Michelle começou a trazer, né, essas coisas do mundo espiritual e me ensinar também, porque eu aprendo todo dia que eu tô junto com você, eu falava assim, eu tenho muito medo de quando a pessoa ora, expulsa demônio, não sei o quê. Gente, eu morro de medo, eu quero isso longe de mim. Mas eu percebo que é quando a gente não tem o conhecimento. Porque depois eu fiz o curso, depois ela vai falar mais sobre isso, né, do curso dos dons espirituais, e quando você tem o conhecimento, você sabe o que é aquilo tudo, e que você também tem autoridade sobre aquilo. Eu estava em um determinado momento que teve essa situação, acho que foi até leve, né? Mas eu não fiquei com medo, eu fiquei super tranquila. Eu falei assim, isso tá acontecendo, tá ali, beleza. A gente sabe que... Pra libertar. Exatamente, que a gente não tem que ter medo, porque você tá libertando uma pessoa, libertando uma alma, né? Que vai poder viver com mais alegria, mais leveza. E por que você vai ter medo disso, se você é maior do que isso, né? Uhum. Mas pode continuar. Não, mas é bem importante você pontuar isso, que muitas vezes as pessoas dizem, eu nunca quero lidar com libertação, porque não quero lidar com demônio. Daí começa, né, o mimimi. Mas, na verdade, o que acontece é, você tá dando esperança para que essa pessoa possa reescrever a sua história, né? E dando esse pontapé inicial. Então, a tristeza do meu coração é quando as pessoas elas não olham com esse olhar de amor, né? Então, elas só olham para o próprio medo, aquilo que elas temem, sendo que a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo, certo? Então, se você acredita que você serve um Deus de poder, então por que você tem medo das trevas? Por que você acha que Satanás é mais poderoso que o Deus que você serve? É porque você não confia nele. E falando nisso aqui que você está falando, só mais um ganchinho, eu lembrei muito do livro do Segredo de Davi, que fala que quando o Davi foi enfrentar o gigante, ele não era o Davi pequenininho que estava indo enfrentar o gigante. Aos olhos dele era Deus contra o gigante. Então, quem era aquele gigante? Era nada. Era uma formiguinha para Deus. Por isso que ele foi sem medo, sem nada. Então, eu acho que quando a gente está nos deparando nesse momento, né, tanto com enfermidade, demônio, todas essas coisas aradas, você tem que ver que você não está sozinho. Existe alguém muito maior do teu lado, né? É o Senhor da guerra, né? Então, quando a gente fala sobre isso, a gente precisa tomar posse, né? E, inclusive, nós não temos ingerência no mundo espiritual. Quem tem é o Senhor Jesus.
né? Ele é o dono de todas as coisas. Mas ele nos deu a autoridade para que nós venhamos a dominar esse mundo espiritual. Né? Colocar Satanás no seu devido lugar, longe da gente. Porque senão Satanás é ladrão, Satanás ele é invasivo, ele gosta de invadir as coisas que não são dele. Porque a Bíblia diz que Satanás é ladrão. Aí, o que acontece? As pessoas dizem, ai, mas olha, ele entrou na minha casa. E aí? Você vai fazer o quê? Vai deixar ele lá ou vai mandar ele embora? Ah, mas eu tenho medo. Então, imagine se alguém invadisse sua casa. Você ia ficar quieto? Não, você ia lutar por aquilo. É isso que Satanás faz. Ele invade a nossa casa, nos invade, tenta retirar o que é nosso. E as pessoas não lutam porque elas têm medo. E aí, meu pai viu que isso acontecia constantemente, né? Porque é o que a gente mais vê. As pessoas, elas temem muito. Então, por isso que você vê, por exemplo, os satanistas fazendo um monte de propaganda e as pessoas morrendo de medo, né? Porque eles mexem com a autonomia, do poder. Eu posso fazer e você tema aquilo que eu estou fazendo, né? Inclusive outras coisas que mexem com magia, com encantamentos e outras coisas mais. Para eu ter uma ideia do nível do que é isso, de guerra e batalha espiritual, quando a gente estava fazendo o lançamento desse livro aqui, que é o Entre Leões, né, que vai falar sobre questões... são batalhas espirituais, mas contadas de uma forma de ficção. Quando nós fizemos o lançamento, eu recebi várias mensagens de pessoas, de satânicos, de outros lugares do nosso país, me oferecendo coisas, me oferecendo dinheiro, me oferecendo... E como que eles sabiam meu nome? Mas oferecendo dinheiro para quê? Para você não publicar? Não, para que eu me submetesse àquilo que eles queriam. Meu Deus. Para você ver o que é uma batalha espiritual. Então, eu já não tô nessa carreira aí, ó. Daí eu fiquei chocada, entendeu? Eu fiquei chocada, que eu falei assim, gente, olha o tamanho disso, né? Então... E todas as vezes em que alguém forte se levanta para falar sobre o mundo espiritual, ele tem que ser calado. Satanás não gosta, né? Então, que as pessoas entendam isso. Eu lembro até de um encontro que a gente fez, que você falou justamente isso, né? Que era o último encontro do curso, né? Dos dons espirituais, que você falou que esses movimentos, Satanás não gosta, né? Porque a gente tem um entendimento maior sobre isso. Você passa a ser meio que uma pedra no sapato dele, sabe? E é onde começa a acontecer um monte de coisa também pra gente, né? Pra gente desistir, pra gente ficar com medo. Tem algum exemplo? Já que é assim, tem algum exemplo? Porque um dia depois desse nosso encontro, eu tive um sonho horrível, né? Que eu sonhei que uma pessoa tinha, um espírito, assim, tinha entrado dentro da minha casa e estava junto com a minha filha. E eu, depois, né, aprendi como que a gente tem que fazer para expulsar. E eu acordei, assim, com a minha mandíbula, assim, toda travada, assim, toda tensa. E eu acordei falando, né? Tipo, em nome de Jesus, sai daqui. Em nome de Jesus, sai daqui. E eu falei assim, e eu nunca tinha passado por isso. E daí eu lembrei, falei, cara, realmente, que é o que a Michelle falou já tinha nos alertado, né? Que quando a gente mexe com isso, aprende mais sobre, né, esses dons espirituais, eles vêm, né, pra deixar a gente com medo, pra falar, não mexe com isso aqui. Isso aqui não é pra você. Fica aí no teu canto, vive a tua vida normal. Não se meta. Não se meta nisso aqui. Sim. Geralmente, quando a gente começa a tratar sobre isso, os sonhos começam a vir. São os primeiros sonhos de ameaça, né? Começam a aparecer. Depois vai se tornando... Não acontecem mais. Então, quando você resiste, fala, não, Satanás, você não tem autoridade, eles param. É interessante. E aí começam outros sonhos de promessas, aquilo que Deus tem. Mas é muito interessante como isso acontece. E é unânime. É verdade. É unânime. Aí a pessoa pode perguntar, mas veja bem,
Mas como assim? São sempre sonhos de ameaça. Todos os sonhos que as pessoas relatam pra mim são sonhos de ameaça. Por exemplo, esse. Ele invadiu a minha casa. E foi com a minha filha ainda, que é o ponto mais fraco nosso, né? Exatamente. Então, eu vou tocar os teus filhos porque você não tem autoridade, entendeu? É mentira o que ela tá falando. O contrário, é ele que não tem autoridade. Exatamente. Então, o objetivo dele é esse. E todos os sonhos, quando você vê das pessoas que começam a... iniciam esse período para entender essa autoridade que Deus nos deu, essas pessoas, elas relatam isso. Então, por exemplo, são pessoas que têm sonhos em que aparecem sombras escuras e diz que elas não são filhas. Outros que enfrentam e que Satanás tenta segurar os braços dela ao longo desse pesadelo, né? Ou outras pessoas em que se sentem profundamente paralisadas, não conseguem falar. E por aí vai. Então, tem vários sonhos, o que Satanás sempre fala? O objetivo dele é dizer que essas pessoas não têm autoridade em Cristo. Então, esse é o grande processo. Mas, assim, só falando assim, a gente fez a primeira parte do curso, né? Que era para ser 3 dias. E a gente fez, não conseguiu passar da página 20. Mas vamos voltar. A gente vai voltar, é um curso muito bom. A gente vai voltar, vai ser benção. Então, o que... conta também sobre as suas filhas, né? O que você tem ensinado para elas hoje? Sim. Depois que eu fiz esse curso também, algumas vezes eu até tenho alguns desenhos que eu proibi elas de assistir. Porque quando você vai entendendo mais sobre esse mundo espiritual, você começa a ver que desenho não é só desenho. Que eles já estão manipulando ali as crianças desde, né, ali de pequenininho, colocando ali segundas intenções, né, uma linguagem oculta ali dentro. Então, dependendo do que elas assistiam, elas acordavam de madrugada chorando que estavam tendo pesadelo. E daí, agora eu ensinei elas, e é até bonitinho. Uma tem 4 anos, outra tem 6. E se você perguntar para elas o que elas têm que fazer quando elas têm pesadelo, elas vão falar. Eu vou fechar o olho bem forte e falar 3 vezes. Em nome do Senhor Jesus, sai daqui. Em nome do Senhor Jesus, eu vou ter bons sonhos. Em nome do Senhor Jesus, o anjinho vai ficar aqui do meu lado. E daí, elas até falam, olá, mãe, já saiu da minha cabeça, nem lembro mais disso. Olha só que é a coisa mais linda. Fofa. Inclusive, a Isa, ela gravou um vídeo, vou até postar, ela tem um Instagram, né, que ela ama fazer vídeo. Inclusive, tem até um vídeo dela aqui no canal da Michelle, né, da Baleia de Jonas, que ela ama fazer vídeo. Que ela fala sobre Jesus. É muito bonitinho. Que é pra gente não ter medo, que é só pra falar o nome de Jesus que as coisas vai dar certo. É a coisa mais linda. Eu vou achar esse vídeo e vou colocar lá no Instagram dela. Coisa mais fofa. Coloca, porque é muito bonito. Assim, você vê que quando você trata sobre isso, as crianças, elas, como elas têm fé sobre aquilo que elas estão falando, existe autoridade nisso, né? Coisa que daí, quando a gente cresce, a gente perde, porque não acredita mais dessa mesma forma, por causa das lutas, por causa das questões, do que vive, vai deixando, né? E aí que mora o grande perigo. Você deixa a sua fé para se tornar alguém amargo. E aí você leva a chibata de Satanás, né? Jesus disse que nós devemos ter um coração como o das crianças, para acreditar em Cristo como Senhor e Salvador. Mas as pessoas entendem que daí seria uma inocência de que pode passar por cima de tudo, que não precisa prestar atenção em que Satanás está fazendo. Muitas vezes aquilo que acontece na nossa vida a gente não entende. Será que isso é ataque de Satanás? Não, e falando nisso, você falou, já veio aqui na minha mente, que eu já queria ter falado. Um tempo atrás eu tinha ido lá no lançamento de um livro, que também fala, né, sobre a Bíblia e tal. E foi muito engraçado, porque nesse dia era para eu e para minha mãe ir. E tudo deu errado, tanto para mim quanto para ela. Primeiro que caiu uma chuva descomunal, que eu nunca vi aquilo. A minha filha mais nova vomitou na escola e passou mal, tive que buscar ela bem mais cedo. A minha mais velha começou a dar febre nelas e eu falei, gente, isso não é normal. Elas estão bem, elas estavam bem de manhã, o que está acontecendo agora? Aí chamei elas e falei, vamos todo mundo orar, porque isso daqui não é normal, vocês não estão doentes.
vocês não estão. E elas oraram e eu tinha que deixar elas com meu marido no trabalho, que ele ainda estava trabalhando para poder ir nesse lugar. E eu até falei para minha mãe, a gente deve ser muita bênção esse lugar que a gente vai, porque olha, o inimigo tentou. Sim. Porque quando um filho nosso tá doente, o que a gente faz? Não, vou largar tudo, vou no médico, vou ficar lá 3 horas esperando para ser atendido, e às vezes só passar um remedinho que você já tem em casa. Então, eu nem dei remédio para elas, nós 3, a gente orou, e eu falei, vocês vão ficar bem lá com teu pai. E eu fui tranquila. E eu digo para vocês, quando eu deixei elas lá, eu perguntei pro meu marido depois se a minha mais velha tava com febre e tal, ele falou, não. Tá normal, a pequenininha não passou mal de novo. Eu falei, você tá vendo? E quando você tem um entendimento, você sabe quando é algo que realmente não é uma doença, tem que ir no médico, e quando não é, que é algo espiritual que tá te travando para você não fazer aquilo. Isso é bem importante. É bem importante pontuar que muitas vezes a gente perde as oportunidades que Deus está nos dando porque a gente se deixa levar pelos empecilhos. São pequenos empecilhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, para que a gente não escute aquilo que Deus está falando. Aí depois você perde o tempo que Deus está falando aquilo. Você fala, por quê que isso aconteceu? Mas Deus estava tentando falar com você, te dar uma instrução do que quais seriam os próximos passos. E você não foi, né? Por conta das dificuldades. Então, é isso mesmo. E o mundo espiritual, ele é real. É muito real. Então, vale a pena a gente compreender. Daí, alguns pensam assim, mas será que eu não vou ficar bitolada, maluca? No início, né? Talvez. No início, talvez. Mas, não vai. Não. Porque isso passa a ser realidade natural, né? Que você passa a atuar sobre isso, falar, né, sobre isso, orar sobre isso, principalmente, né? Então, você não está preocupada constantemente, porque todas as coisas são do Senhor e para o Senhor. Então, tá querendo pôr empecilho na minha vida? Tá amarrado em nome de Jesus e tchau, né? A gente viveu isso, o último vídeo que a gente foi gravar. Sim. Que me deu uma coceira na garganta. Até meu marido falou, você orou antes? Não, exatamente. Esqueci. Então, a gente vê muito isso, né? Essa é uma realidade. A gente estava tratando sobre se eu fosse o diabo, o que eu faria com você. E não só a garganta, né? É vídeo que grava e não sai som, é microfone que sempre funcionou e para de funcionar. Que eu até falei, esses vídeos vai ter um impacto muito grande na vida de alguém, porque foi difícil para fazer. Foi difícil, então, é isso, assim. Faz parte, né, desse processo, mas a questão é como você lida com isso. Vai deixar de fazer, vai deixar de cumprir só porque tem alguma coisa dando errado? O pessoal que trabalha no som das igrejas, ora e repreende quando o negócio começa a dar errado lá, né? Porque às vezes nada funciona, não quer funcionar não quer funcionar a caixa de som, não quer funcionar o microfone, não quer funcionar nada, aí você pega, Satanás, tá amarrado, em nome de Jesus, sai daí. Né? E faz parte. Quando a gente estava isso é bem engraçado. Quando a gente foi numa igreja para fazer o lançamento do livro, desse primeiro livro, Entre Leões, o som simplesmente não queria funcionar, apagou. Daí o Edinaldo, um abraço para vocês aí, Dom Som e Arte, ele foi lá, pôs a mão no som. Em nome de Jesus, sai daí! Pronto, o som voltou a funcionar. O menino do som ficou até assim, paralisado. Meu Deus. Não, mas para você ver por quê? Porque a pessoa não conhece sobre dons espirituais. Não. Então, quantas pessoas estão dentro das igrejas e não têm esse conhecimento? Não tem. Sobre batalha espiritual. E aí, muitas vezes, ela passa ela sofre alguma coisa, porque, querendo ou não, o mundo espiritual referente às trevas, eles entendem muito bem. E eles conseguem saber a nossa luz. Então, eles nos enxergam igual... como se fosse uma luz brilhando, onde a gente vai, eles conseguem nos ver, tá? Quando a Bíblia fala que nós somos a luz do mundo, é verdade, aquilo ali é real. Nós brilhamos. E aí, é óbvio, como é que você faz? Se uma pessoa está brilhando no meio da escuridão, é óbvio que eles conseguem saber. Eles sabem quem é cristão, quem é de Jesus, quem não é. Entendeu? Eles conseguem saber entre milhares de pessoas. Quem mexe com isso, eles sabem. O que acontece? Só deles nos olharem, eles sabem quem somos. Qual é a nossa identidade. E aí começa a grande questão. Como que eles fazem para te atacar? É igual Balaão.
né? Então, quando Balaão queria destruir o povo de Israel, o que ele fez? Ele disse, eu não posso amaldiçoá-los, porque Deus está com eles. Então, o que você tem que fazer é, faça com que eles casem com mulheres de outras nações. E aí, a partir daquele momento, você vai ter a destruição desse povo. E foi o que aconteceu. Então, você precisa... Balaão, o que ele estava falando? Você precisa fazer com que coloque a lei contra eles. Faça com que eles menosprezem a lei. Faça com que eles sejam contrários àquilo que Deus falou. E é isso que Satanás faz com a gente. Ah, Deus te deu uma promessa? Então eu vou ao contrário à sua promessa. Deus falou alguma coisa para você? Então é justamente aí que eu vou pegar. Eva, no Jardim do Éden, o que Satanás fez? É verdade, Eva, que Deus disse para você que não era para comer de nenhuma árvore. Primeiro ele precisa entender qual foi o que Deus disse, para depois ir contrário a isso, te levando a pecar. Porque quando ele faz isso, a proteção que está sobre você é retirada. Você acabou de se lascar. Então é assim que Satanás joga. Com a gente é a mesma coisa. Quando Deus te dá uma promessa, a primeira coisa que vai vir, alguém vai falar assim, ah, Deus te disse isso? Que bobagem. É sempre assim. Por quê? Satanás precisa tirar isso de você. Por você contrário àquilo que Deus falou. Porque ele não é burro, né? Exatamente. Veja, Satanás, ele não é uma guerra entre Deus e Satanás. Quem manda e comanda todas as coisas é Deus. É uma guerra entre nós e Satanás. Entendeu? Uhum. Somos nós. Se você segura a promessa de Deus ou se você não quer. Essa é a grande guerra. Se você acredita nesse Deus de poder ou se não acredita. Né? Então, existe uma guerra, mas é nossa. E como nós permitimos que Satanás entrasse nesse mundo, porque o mundo era nosso. Nós fomos criados para dominar esse mundo. Né? Então, a Bíblia fala sobre isso. Crescei e multiplicai-vos. O que é a multiplicação? É a fertilidade, é o crescimento, é o domínio sobre isso. Satanás, por sua vez, ele entrou aqui dizendo que nós tínhamos o livre-arbítrio. E a partir desse momento em que desobedecemos a Deus e tentamos ser como Deus, a partir daí começa o drama da nossa história, né? Até Jesus vir. Então, quando a gente olha para isso, Satanás faz isso o tempo inteiro conosco também. Por isso que ele não quer que a gente saiba sobre os dons espirituais. E daí a Michelle vai lá e cria o curso dos dons espirituais. Isso mesmo. É muito jejum e oração, né, gente? Não, brincadeira. Mas assim, o que eu vejo? Quando a gente fala sobre esse curso, a gente está trazendo, né, o derramar do Espírito Santo sobre a vida das pessoas. Eu ouvi, por exemplo, uma pessoa dizer assim, mas os dons não é tão importante. O importante é a vida eterna. É verdade. Os dons, eles ficam aqui, nessa terra. Ninguém vai subir com os dons. Os dons ficam, a unção do Senhor fica aqui. É porque você não vai precisar, né? Você já no tá céu, salvo, já tá no lá céu. no céu não tem batalha, não tem né? guerra. Já era. A batalha é aqui. É nessa terra, né? E aí, quando a gente olha para isso, a gente precisa entender que o problema de você pensar que você não precisa utilizar e menosprezar isso é que os dons são armas para que você possa resistir a Satanás e, inclusive, potencializar aquilo que Deus colocou na sua vida, tá? A Bíblia diz que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, a partir desse momento, nós temos o dever de resistir a Satanás. E Deus nos deu a autoridade para fazer isso. Né? E, Michelle, então, como que a gente aplica isso? O que, então, são os dons espirituais? Veja, Satanás ele é muito, muito inteligente. Então, ele cria um monte de baboseira, reiki, um monte de coisa arada, leitura de mãos, coisas que têm um cunho espiritual, né? Quinquilharias para retirar das pessoas o que Deus nos deu. Mas o Senhor, ele também tem dons proféticos para nós
para que a gente possa se mover e realizar aquilo que ele deseja. Não sei se deu para entender assim. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre os dons espirituais, a Bíblia diz que Paulo escreveu, né, que a gente não deve ser ignorante. Isso está lá em 1 Coríntios 12:1. O que representa isso, né? A ignorância, ela vai falar sobre negligência. Você não vai agir em prol de uma coisa que você acha que não é relevante, tá? E a Bíblia também fala que a gente deve buscar os melhores dons. E ela cita para nós aqui os 12 dons dados pelo Espírito Santo para que a gente venha a trabalhar na obra de Deus. Como que a gente vai tratar sobre algo espiritual se nós não temos algo espiritual para trabalhar? Você entende? Sim. É a mesma coisa que, como que eu vou escrever uma carta se eu não tenho uma caneta? Ou como que eu vou dirigir um carro se eu não tenho um carro? Como? Então, em 1 Coríntios 12, 7-11, ele diz: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, para o que for útil, porque a um é pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra operação de milagres, e a outra profecia, e a outro dom de discernimento de espíritos, e a outra variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só, e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, o Senhor, ele nos potencializou para que a gente pudesse atuar no mundo espiritual falando sobre coisas espirituais. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Mas, para isso, é interessante que nós temos que se sujeitar ao Espírito. Quem é o Espírito aqui com letra maiúscula? Se você pega aí tua Bíblia, 1 Coríntios 12, 7-11. O Espírito aqui é o Espírito Santo. Ele foi enviado à Terra para nos ajudar. Ele é o nosso conselheiro, certo? Ajuda quando eu falo conselheiro. E Jesus falou sobre isso. É necessário que eu vá para que eu vos envie o conselheiro, o consolador, que é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele não é só conselheiro, ele é poder, ele é autoridade, ele é fogo de Deus. Nós vemos isso em Atos 2, quando ele desce, né, em Pentecostes ali. E muitas pessoas não entendem o que isso significa, porque elas acham que é só as línguas em si. Mas é muito mais do que isso. Né? Deus, ele fala conosco. É a ponte de Deus para falar com o nosso espírito. A Bíblia fala sobre isso aqui, para discernir espiritualmente falando, é espiritual também. Então, a Bíblia fala que Deus é o Pai dos espíritos, né? Então, quando a gente olha para isso, a gente precisa compreender. Os dons espirituais é algo dado pelo Espírito Santo para manifestação espiritual, né? Para que outras pessoas possam entender a Deus espiritualmente falando. É por isso que muitas pessoas não conseguem entender Jesus. Porque Jesus, ele não foi só um homem. Ele foi espiritualmente alguém maior do que isso. Ele é Deus. E para compreender Deus, a sua alma vai compreender isso. É além. Não tem como explicar humanamente falando, né? Isso, porque o humano, ele está tratando sobre algo material. Então, isso daqui, a minha carne é material, minha mão é material, é algo que pega, né? Mas tudo isso adveio do mundo espiritual. É isso que as pessoas não entendem. Nós acreditamos que adveio da palavra, né? Em João 1, ele vai falar, né, que Jesus era a palavra e se tornou o verbo vivo e encarnou entre nós. Então, quando Jesus encarnou entre nós, ele trouxe do mundo espiritual algo que era o reino dos céus. O reino dos céus é a essência do mundo espiritual, daquilo que Deus estava trazendo sobre o amor e a redenção, que é a graça para as nossas vidas. Né? O pessoal fala assim, gosta de dizer que a graça é gratuita. E é verdade. A graça é gratuita, nós não temos que fazer nada sobre isso para adquiri-la. A gente só precisa aceitar. Mas ela não veio de graça. Ela veio através da morte de Cristo. Aquele que criou todas as coisas, porque havia uma palavra, uma determinação de Deus de que todo aquele que pecasse morreria.
Essa era a determinação. Mas Jesus, para que nós tivéssemos a redenção, ele veio e morreu por nós. O que é a morte? A morte é a separação de Deus. O inferno, o que é o inferno? É a separação de Deus. Satanás está separado de Deus. Então, quando as pessoas vão para o inferno, não é um lugar, é a separação de Deus. E ali, Deus mandou todos os demônios para este lugar. É um lugar espiritual, de fogo eterno, de destruição eterna, separado de Deus. E nós que vamos para a vida eterna, estaremos com Deus. Esse lugar espiritual em que a nossa alma estará lá e estará com Deus. Deus é a essência da criação de todas as coisas. E Ele é a vida. O que isso representa? A vida é muito mais do que não ter só tormento, de que não ter só mentiras, coisas ruins. É a esperança de todas as coisas. Nós não temos ideia do que é a vida eterna, porque nós não somos eternos. Mas nós temos um ideal do que será. Mas é muito maior do que isso. A vida eterna é estar com Deus em todos os tempos. Aquele que criou todas as coisas, que arquitetou todas as coisas e que é a vida de todas as coisas. A gente consegue entender um pouquinho quando você olha para a natureza e fala assim, gente, isso daqui é grandioso demais. Imagina aquilo que Deus fez em todos os mundos e galáxias de todas as eternidades, porque não existe só um tempo lá. Deus é dono do tempo de todas as coisas, milhares de tempos, milhares de realidades que a gente não teria condições, porque nós estamos presas em uma realidade terrena. Mas Deus não. Deus é dono de todas as esferas do tempo. Então, quando a gente olha para isso, a gente fala, que grandiosidade! Mas o Senhor nos deu um pedaço de tudo isso. E Ele falou assim, estou enviando o meu Espírito sobre vocês, para que vocês tenham o derramar dos dons, porque Jesus morreu e foi dado dons aos homens. E aí começa a nossa saga. Ou para você acreditar que existem dons, você precisa assumir esse lugar. Falar assim, não, peraí, deixa eu assumir essa minha autoridade. Por isso que a primeira coisa que Satanás faz, qual o objetivo dele? É dizer, não vai por aí não, eu posso fazer o que eu quiser. Você não é capaz. Você não é capaz. Você não é filho suficiente. Olha quantos erros você tem. Daí começa a jogar aquele monte de coisa que a pessoa já fez errado na vida, né? Isso, é. Que Deus nunca vai te perdoar. Aí vai falar que você não é digno. Não é digno, é. Que não é digno. É muito. Bem isso. Essas são as cartadas. E são sempre as mesmas. Não é? Por quê? Porque o objetivo de Satanás é te manter você prisioneiro ao longo desse processo. Para que depois ele possa dominar você, sua família. Porque o objetivo dele não é só você, mas é toda a sua descendência. Tudo aquilo que vem de você, que é dado por Deus, mas que ele tem como objetivo morar na sua casa, da sua família. Sim. Porque, querendo ou não, ele quer fazer como que Deus fosse o grande vilão da história, né? Isso. Tipo, qualquer errinho que você fizer, você já não é mais filho, você não é digno, você não tem que... Né, digamos assim, uma pessoa que tinha um dom aí de falar em línguas, por exemplo, que é o mais conhecido, digamos assim, né? Qualquer coisinha errada que a pessoa faz ou até mesmo pensa, já vem aquele pensamento, meu Deus, mas eu não posso mais falar em língua, eu não sou mais digna, eu fiz tal coisa, né? Isso também é bem importante, assim. Os dons espirituais, ele vem para resistir a Satanás, para que a gente possa abençoar a vida de outras pessoas. Eles não é algo nosso, mas é algo dado para que nós venhamos a abençoar a vida e também exercitar a vida terrena de uma forma a trazer os dons do Espírito. Os frutos do Espírito, desculpe. E que é a bondade, a paz, a alegria, a mansidão. Então, esse é o objetivo, para que venham os frutos do Espírito. Olha que interessante que até os frutos é chamado frutos do Espírito. Porque quando o Espírito Santo mora em nós, ele frutifica em nós. Né? E existe sempre o quê? Uma habitualidade de que nós precisamos agir pelo pecado. Tá? Então, quando a pessoa é muito irada, briga com todo mundo, o que ela está habituada a exercitar? Os frutos das trevas. Então,
Aí, quando você passa a mudar, tentar mudar essa chave, Satanás vem e diz assim, não, eu preciso disso para entrar na sua vida e entrar na vida de outras pessoas. Porque através disso eu gero amargura no coração do outro e assim eu mantenho todo mundo preso em mim. Aí, quando você fala, não, eu vou virar essa chave, começa essa batalha. Por quê? Porque você vai ter que, não é pagar o mal com o mal, mas é pagar o mal com o bem. Então, qual que é o mal com o bem? Você vai dizer para ela, não, eu amo você. Não, apesar disso, que Deus te abençoe. Trazer o Senhor para a vida dessa pessoa. Você está mudando o jogo da discórdia, né? Então, aí começam os frutos do Espírito. Porque os frutos das trevas a gente já conhece bem. Então, essa é a guerra. E aí, quando a pessoa ela aceita Jesus, começa o exercitar dos frutos do Espírito. Porque aí começa o virar da chave de tudo aquilo que ela exercitou ao longo da vida dela, vai ter que agora exercitar os frutos do Espírito. E o Senhor vai ensiná-la como fazer isso. Mas ela precisa querer, todos os dias, exercitar essa nova história da vida dela. E ela vai ter momentos de dificuldade, vai ter momentos em que ela vai voltar e fazer uma besteira, vai falar mal dos outros, vai cometer um erro que faz parte do processo. Todos nós estamos nesse processo. Ninguém é perfeito, Ninguém é perfeito, né? Em algum momento, às vezes, você comete um erro. E isso não quer dizer que, então, agora acabou, não tem mais perdão. Não, quer dizer que você pode acordar no outro dia e fazer melhor. Essa é a grande... Não, eu não usei hoje todos os frutos do Espírito. Mas amanhã eu vou fazer, né? Exatamente. Então, essa é a grande escolha. E por que uma pessoa deveria aprender os dons espirituais? Bom, primeiro, para que ela saiba que existe. Segundo, para que ela saiba que ela tem acesso a esse mundo espiritual, que o Senhor Jesus derramou isso sobre nós. É um direito nosso, né? Isso é igual quando os pais morrem e aí chega alguém e diz assim, então, você tem um direito a uma casa, uma mansão lá no Alphaville. Conhece o Alphaville? Quem conhece, conhece, né? Aí você diz assim, nossa, eu? Mas eu nunca soube sobre isso. Eu não vou assumir a mansão lá no Alphaville. Não sei. Não conheço. Não, mas tá aqui, ó, tá no teu nome. Tá no teu nome aqui. A escritura da casa. Eu não quero, porque eu não sei. Vai que é alguma coisa que vai destruir a minha vida, destruir minha família. E essa pessoa nunca vai lá no Alphaville assumir essa casa, essa mansão. É isso que acontece com a gente, né? Então, você tem acesso a coisas do mundo espiritual maravilhosas, né? Que Deus tem para falar com você, para abençoar a vida de outras pessoas. E aí você nunca assume isso e fala assim, não, imagina, vou assumir lá, por quê? Não, é melhor ficar aqui bem quietinha na minha vida, porque vai que eu tô lidando com alguma coisa que vai dar problema para mim. E a pessoa, ela nunca toma posse das riquezas do reino dos céus. Mas fica pedindo para Deus, Deus me abençoa, Deus me abençoa, Deus. Ele quer... Foi boa essa analogia, né? Me Foi veio boa, agora. Foi boa. Foi muito boa. Tipo, mas Deus já tá te dando. É você que tem que tomar a posse, você né? tem que ir lá. Você tem já que ir tá lá. ali. Tá aqui, ó. Tá até teu nome aqui, né? Mas você tem que ir até lá e assumir isso. Então, é exatamente isso que acontece com a gente. Muitas vezes a pessoa diz, mas por que fizeram um trabalho lá contra a minha vida? E aí, aquilo que eles pediram lá no centro de macumba e sei lá o que, deu certo. Mas você quebrou? Você falou, em nome de Jesus tá amarrado? Em nome de Jesus, Satanás, você não pode passar? Você falou assim, não, você não tem autoridade sobre a minha vida, você não pode fazer nada disso. Eita, não. E você falou disso, eu lembrei muito de uma cena agora. Quando eu morava com a minha avó, quando eu era solteira, a gente morava numa casa que era de esquina. E vira e mexe, esse povo ficava fazendo trabalho lá nas esquinas, né, que eles fazem. Sim. Mas quando a minha avó via aquilo, gente, era até engraçado de ver. Se fosse na época de hoje, a gente tinha celular, eu até filmaria. Ela pegava um pedaço de pau gigante,
E ela falava assim, agora eu vou bater no Satanás. E ficava falando, falei, em nome do Senhor Jesus, sai daqui, tá amarrado, você não pega a minha casa. E batia. Daí ela falou assim, agora ele já saiu com o lombo ardendo daqui ele não volta mais. Olha só, mas é exatamente isso, é pela fé, né? Você tá Sim. amarrado em nome de Jesus, não aceito você, esse território é meu, esse território é da minha casa, esse território é do Senhor Jesus. E tem gente que vê alguma coisa assim, até muda de rua, né? Nem chega perto. Nem chega perto. Mas o que é isso? É você tomar posse daquilo que o Senhor te deu, né? E Satanás, o que ele faz? É deixar você com medo para que você não faça isso. Uhum. Então, você tem lá a tua casa no Alphaville e vai dizer para você, não é tua. Não, aquilo que está escrito na Escritura é tudo mentira, balela. Quem não é vá você? lá. Quem é você? Quem é você? Você não presta, não vale nada. Nossa, você falou... Lembra aquilo que você falou pro teu pai? Então, ele não deixou nada para você. Ih, mentira. É exatamente assim que funciona. E nos tempos de hoje que nós estamos vivendo? Porque nós já estamos vivendo o começo do fim. Eu acredito que sim. E todo mundo está sentindo isso. Uhum. Todo mundo tem... Se você fala assim, bobagem esse negócio de apocalipse, tudo bem. Mas comece a prestar atenção. Você não está sentindo que tem algo se aproximando? Eu percebi principalmente depois da pandemia. Porque antes da pandemia, né, eu ia para a igreja e Deus, irmão, falava assim lá na igreja, né? Porque haverá, nos fim dos tempos, os dias se abreviarão, né? Porque passará não sei quantos anos em um ano. E eu falava, gente, mas como é que isso vai acontecer? Como é que é isso, Como né? que é isso, né? Daí falava, haverá um tempo em que as pessoas vão querer ir para a igreja, as portas estarão fechadas. Eu falei, gente, mas como, né? E veio a pandemia. E eu vejo, assim, que a pandemia não veio do nada. Ela veio realmente para acelerar esse processo. Porque o que todo mundo fala? Que em um ano da pandemia, se acelerou 10 anos que a gente iria viver. Principalmente quando a gente está falando no digital, né? Como que teve esse boom desse crescimento, de levar informação, de coisas que antes a gente nem sabia, que a gente poderia aprender, ter acesso. E hoje é tudo muito fácil, a gente tem acesso a coisas muito fáceis, a gente se digitalizou, né, muito rápido. E eu lembro que quando eu comecei a estudar sobre marketing e tudo mais, foi em 2021, eles falaram que o ano de 2020 foi um acelerador de tempo, que o que a gente levaria 10 anos para aprender, a gente aprendeu em um tempo. Por exemplo, assim, esse boom do marketing, esse boom das pessoas, né, estarem ali gravando vídeo, fazendo podcast, canal do YouTube, todas essas coisas aradas, iria acontecer em 10 anos. Mas aconteceu em 1. Aí, o que aconteceu também? Todas as igrejas fecharam. Eu falei, meu Deus, é o fim dos tempos mesmo. Não é que aconteceu, né? Isso é bem interessante você pontuar, que havia uma necessidade que nós dependêssemos do meio digital para que fosse implantado pelo governo mundial aquilo que vai acontecer, tá? Quando eu escrevi esse livro do Entre Leões, eu vou contar o que é essa sociedade dominada por isso, mas eu não tinha ideia, porque eu escrevi isso há 4 anos antes da pandemia. 2019? Eu peguei em 2020 o teu livro que eu li. Então foram 2 anos antes da pandemia estourar. Mas, assim, o que acontece é que nessa sociedade em que eu conto, as pessoas são governadas pelo digital. Então, existe um controle para que as pessoas não tenham mais filhos. Também é só uma parcela da população que pode ter filhos. Elas têm que ter uma autorização do governo. Então, já existe uma implementação de diminuição da população. As pessoas vivem numa hierarquia, num regime de pirâmide. Então, para que você possa migrar de um patamar social para outro, você tem que fazer várias coisas que o governo determina que você faça. Tudo é determinado pelo governo na sua vida privada. O que você come, aquilo que você vive, como você anda com o seu carro, né? Inclusive, por exemplo, a família da Bela, o pai e a mãe dela, eles são literalmente governados individualmente pelos aparelhos domésticos. Então, eles têm esses aparelhos de comandos de voz.
E hoje a gente tem também, né, a Alexa e outras coisas. Eu tenho a minha Alexa em casa, né, que eu falo pra ela, Alexa, toca música, abre o Spotify. A gente tem um aspirador que vai lá aspirar a casa sozinho. Sozinho, gente. Não, e a Alexa agora eu tava vendo que você pode integrar ela com a casa toda. É. Você chega, abriu a geladeira, tá faltando coisa, você pede pra ela incluir na lista de compra. Daqui a pouco eles já estão no mercado fazendo compra sozinho, entregando na tua casa. Mas é o próximo passo. Eu fiquei chocada. Mas o objetivo é que a gente dependa disso, né? Porque, por exemplo, nesse livro que eu conto aqui, o que aconteceu? Eles tiveram que sair das cidades desse bloqueio, desse governo, para que eles pudessem ter a Bela, assim que começa o livro. Por quê? Porque as crianças que nasciam desses milagres, de mulheres que não podiam ter filhos e acabavam engravidando, essas crianças desapareciam, ninguém sabia o que o governo fazia com elas. E então, eles fogem, eles sabiam disso, eles fogem no meio de uma tempestade de neve e vão para as montanhas. E lá, Deus os sustenta ao longo disso, porque eles não tinham nada, né? Então, Deus faz florescer esse lugar para que eles pudessem ter o jardim deles. E vale também lembrar que nessa época não tem igrejas também, né? Não tem mais, as igrejas foram extintas também, porque a religião do governo agora é para a adoração dos extraterrestres. A gente dá risada, né? Mas a gente está vendo que isso está acontecendo, né? Exato. Aí, o que é mais interessante, né? Eu dei o nome dos Justinianos. Então, quando a gente vê isso daqui, parece uma forma... como se diz assim, parece uma parábola, mas todos os dias o que eu escrevi tem se concretizado. E eu fico assustada. Então, quando eu falo com a Alexa, quando eu ganhei a Alexa, que eu coloquei ela em cima da minha... E aí eu falei, Alexa, daí ela responde, né? Qual que é a previsão do tempo? Daí ela fala, hoje, Michele, vai fazer tantos graus. Meu Deus. Falei, mandei pro Ricardo. Meu Deus, Ricardo, é o meu livro. Eu lembro que você postou também esses dias falando sobre uma matéria que saiu de câmeras que pegam as pessoas na rua. E você falou também que escreveu há anos atrás sobre isso no teu livro. Eu fiquei chocada também. Que eles faziam controle. Na China já existe, né, esse controle da íris e esse controle facial das pessoas. E lá, essa implementação do controle social para você passar de um nível social para outro, ter escolas melhores e tal, já acontece no governo chinês. Então, já foi implementado lá. Você tem pontos sociais. E eu tinha escrito isso há tempos antes, eu não sabia. E agora eles já implantaram isso lá. Então, gente... dá até o frio na barriga. Mas assim, a gente sabe que as próximas décadas aí virá com esse domínio do governo. E é muito interessante, porque quando eu fiz o mestrado em Direito Ambiental. E eles chamam de apocalipse o que nós iríamos viver em 10 anos. Eles já dão esse nome. E agora você falando aqui, eu queria que você falasse um negócio que me deixou muito chocada quando a gente conversou, e que eu nunca esqueci, aquilo que eu falo para todo mundo quando a gente entra nesse assunto de ambiente, que você relacionou o desmatamento, tudo mais, lá com Abel e Caim. Não sei se você lembra. Não lembro. Você contou mais ou menos assim, que quando teve a morte de Abel e de Caim matou Abel, né? Abel morreu. E daí Deus fala, né, que a terra clama pelo seu irmão. Sim. Então explica, porque você explica melhor que eu. Sim, quando a gente vê, né, o sangue de Abel, ali a terra ela fala, né? A terra clama dizendo que o sangue do seu irmão foi derramado sobre a terra. O que eu estava falando ali é sobre as maldições sobre a terra. Que muitas coisas que acontecem no meio ambiente são também maldições espirituais. A gente não tem ideia, mas toda destruição do meio ambiente também tem uma raiz espiritual. Várias. E do mesmo jeito que a terra foi amaldiçoada quando recebeu o sangue de Abel, por isso que ela estava clamando, isso acontece também com o nosso meio ambiente. Então, quando a Bíblia diz que a natureza ela clama com dores de parto,
está falando sobre isso, sobre essa maldição que foi derramada sobre a terra. E que clama também para que os filhos de Deus, né, os filhos de Deus, dominem de uma forma com base em Cristo Jesus. E aí, quando isso não acontece, a terra também clama porque ela sofre as consequências e ela recebe a destruição, os filhos, o derramamento do sangue ali. E aí começam as maldições. Então, o que são as maldições? São o poder de Satanás em exercitar tudo aquilo que ele gosta com relação à destruição, morte, falta de prosperidade sobre determinada localidade. Então, você vê que existem territórios em que determinadas coisas acontecem ali constantemente. Determinados locais, acontece muito homicídio. Então, por quê? Porque existem coisas ali que aconteceram, derramamento de sangue humano sobre aquele lugar. Ninguém presta atenção nisso, né? E engraçado que também, nesses lugares que tem maior homicídio, é o lugar onde é mais precário, né? Saúde, Sim. doenças, saneamento básico. É muito precário. Muito precário. Parece que não vai para frente, né? Uhum. Mas nessas localidades também são os locais onde existe uma guerra espiritual muito grande. Que há necessidade do quê? De alguém ir lá e falar assim, em nome de Jesus, vamos quebrar as maldições sobre esse lugar. Se você, cristão, tá me ouvindo aí, tem no teu bairro, ore pelo seu bairro. Quebre as maldições sobre o seu bairro. Peça que o Senhor te mostre o que está acontecendo no seu bairro para que isso seja destruído, né? Sobre essa localidade. A gente não tem ideia, mas existe uma guerra muito grande, uma guerra espiritual. A prosperidade de Deus, ela precisa ser derramada, mas esse lugar, essas pessoas que moram ali, precisam dizer, Senhor, perdoa, me perdoa, perdoa os meus irmãos pelo que eles fizeram. Para que haja essa quebra dessa maldição e se inicie um período de renovo por parte de Deus. É muito forte isso, né? E uma coisa interessante, algumas pessoas entendem assim, mas Deus não é poderoso para fazer? E aí? Deus é poderoso, é isso que as pessoas não entendem. Deus é muito poderoso. Só que o governo dessa terra é nosso. E nós temos que ter autoridade para gerenciar isso. O Senhor colocou sobre nós essa gerência. Entendeu a diferença? O domínio do céu, o domínio das outras coisas é o domínio de Deus. Ele governa, ele decide. Mas aqui na Terra, nós precisamos ter autonomia, nós temos autonomia para dizer, Senhor, vem e governa. Aí é diferente. Porque ele estabeleceu assim. Ele colocou desde o início da criação. Ele colocou o domínio sobre nós. Quando Deus chama Adão e diz para que ele nomine os animais, ele está dando autoridade para que Adão governe sobre todas as coisas. Porque a gente só domina o que é nosso, né? Por isso que a gente dá nome pro filho, né? Porque nós estamos ali. Exatamente, né? Por que nós damos nome para a rua? Por que nós nominamos as coisas? Nossa empresa. A nossa empresa. Tudo a gente põe nome. Exatamente. E é o nome conforme a nossa linguagem. Eu estou dando nome daquilo que eu entendo, da linguagem que eu entendo. Então, Deus estabeleceu isso para que nós governássemos. Tanto que você pode ver que o Senhor se manifesta através das vidas dos profetas. E ele diz. Quando você vê naquela parábola sobre Lázaro e o rico, o que aconteceu ali? Não sei se você já leu essa parte. Vamos ver. Fala aí, para ver se eu lembro. Então, o que você vê? Havia o Lázaro, que ele era muito pobre e ficava na porta do rico, e o rico que tinha uma vida esplendorosa, com muita fartura e tudo mais. Mas o rico nunca se compadeceu de Lázaro, que vivia ali e literalmente comia das migalhas da mesa dele. E aí, quando o rico morre, ele vai para o inferno, né? E quando o Lázaro morre, ele vai para o seio de Abraão. A Bíblia diz que ele vai, né? Ele vai para Deus. Ele volta para Deus. E aí, diante dessas duas visões, o rico que está no inferno, ele diz para Lázaro, por favor, molhe a ponta do seu manto para me refrescar a minha língua.
E aí Deus diz que havia uma separação entre eles, um grande abismo, e que não tinha como eles passarem de um lado para outro. E aí o rico diz, Senhor, por favor, me deixa voltar, porque eu quero contar isso aos meus irmãos. E aí Deus diz para ele, não tem mais condições de você voltar. E para falar sobre isso, eu já envio os profetas. Então, o que Deus escolheu? Escolheu os profetas. Ele escolheu pessoas para falar sobre esse mundo espiritual, para falar sobre essa realidade espiritual, com o objetivo de levar Deus para a vida delas. Então, as manifestações acontecem através da fé que as pessoas têm, né? E aí você me pergunta, Michele, mas por que Deus não se move muitas vezes? Porque as pessoas não têm fé. E hoje em dia, infelizmente, quando você fala sobre isso, a pessoa diz, então você está falando que eu não tenho fé. Mas eu tô todo dia na igreja. Então, assim, a pessoa acha que é um confronto contra ela, em vez de ela olhar para dentro dela e falar assim, poxa, acho que eu não tenho fé mesmo. Né? E aí, esse confronto ela não gosta, né? Que hoje, qualquer coisa que você diga sobre fé, que leve a pessoa a acreditar, ser curada e lutar por isso, então daí já é algo contrário à natureza das coisas, né? Ao mundo natural, eu não quero. Dá muito trabalho. Mas o objetivo, quando a gente olha para isso, é entender que o mundo espiritual, ele é real. Essa parábola do rico e do Lázaro, até alguns teólogos falam que não era uma parábola, na verdade era uma visão real do que estava acontecendo, né? E eu acredito muito nisso também, mas vou chamar de parábola. E eu acho espetacular, porque demonstra exatamente, inclusive, de que a nós cabe morrer uma única vez, e depois disso cabe a nós o juízo final. Então nós não voltamos das mortes. Nós não temos um retorno, não temos uma nova... morri, fiz tudo errado numa vida, vou morrer. Vou ter uma segunda chance. Vou ter uma segunda chance e deixa eu fazer de volta. Inclusive as pessoas, né, outras ideologias aí que pregam esse tipo de coisa, as pessoas elas voltam e elas não lembram o que ela fez, né? Ela só teve que voltar. Então, não faz sentido isso. Se ela não lembra, como assim? Que vai saber o que é para fazer certo agora? Pois como é que vai ser reescreva essa história novamente, sendo que ela não sabe o que é. Então, mas nós acreditamos que você tem uma chance, então é melhor fazer bem feito. Né? Então, aí, responsabilidade, vamos fazer bem feito. E os dons espirituais é essa responsabilidade. É você tomar posse, é você se colocar numa posição, não, eu sou responsável por esse mundo. Eu tenho que fazer alguma coisa porque eu sou responsável por isso. E é muito interessante que nessa fase... Porque assim, você tem 3 fases, tá? Então, a primeira, o que é? Satanás tenta tirar e falar pra você que é bobagem, que não existe. Daí começam esses sonhos mirabolantes aí de ataque. Passa essa fase. Passa mesmo, nunca mais tive. Passa a fase. Aí por quê? Porque Satanás levou chumbo, né? Chumbo grosso. Fogo na cabeça dele. Aí passa essa fase. O que começa a segunda fase é de você tomar posse sobre o seu propósito. Então aí começa um período de que Deus não vai te ajudar. Né? Por quê? Porque o propósito ele vai exigir várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então vai exigir você tomar posse de questões materiais, você ter fé para vencer, você ir para cima, trabalhar naquilo que Deus está te dando, você se movimentar. Porque a Bíblia diz que não basta ter fé, você tem que ter obras. E para você ter obras, você tem que se mover, né? Como que você vai ter uma obra se você não faz nada? É igual para construir uma casa. Como que você vai ter uma casa se você não constrói ela? Então, e aí começa essa segunda fase. Na terceira fase, e aí você começa a construir e vai para cima. Tá. Na terceira fase vem o período do orgulho. Por quê? Porque você começa a olhar tudo aquilo que Deus te deu, aquilo que você construiu, aquilo que o Senhor moveu através da sua vida. Aonde você estava, onde você chegou. Daí você fala, opa, fé deu certo mesmo. Aqui acreditei, Deus providenciou. E aí começa a terceira fase sua, que é o período da arrogância. Porque daí você começa a olhar sobre isso e fala assim,
olha o que eu fiz. Aí é a queda. Minha filha, Deus. Quando a pessoa ela olha para isso e não tem humildade, aí Deus manda ela de volta pro deserto. Mas se ela tem humildade, né? Se ela fala assim, ela começa a olhar para isso e continua dando, né, graças ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez, Vai crescendo mais. vai crescendo mais ainda. Né? Então você tem esse momento, ou você cai ou você sobe. Ou você volta pro deserto, aí para andar com Deus, porque o problema da arrogância é que ela pode te levar pro inferno. O Senhor não gosta disso, não quer te levar para lá, não quer que você caia no inferno, né? Então, assim, ele prefere fazer o contrário. Fala, então, eu vou levar você pro deserto para você ouvir a minha voz melhor, que você não tá entendendo. E é muitas vezes aquilo que acontece com muitos líderes, grandes líderes, que acabam voltando para esse deserto para ouvir mais a voz do Senhor, porque eles têm muita coisa para fazer. Começam a se tornar extremamente ocupados demais, né? Então, meu conselho para você, líder de ministérios e tudo mais, tenha um período do mês, que é o período sabático do ano. Período do mês, não, período do ano, em que você tira para ouvir a voz do Senhor, para você escutar aquilo que Deus tem para você, para o ministério, né? E eu vou falar para você que isso que você acabou de falar, tá escrito até para pessoas, né, que não são religiosas, não vão na igreja e tal. Mas eu estava lendo um livro esse tempo atrás que se chama Essencialismo. Ele fala de uma pessoa extremamente ocupada, que faz 10 coisas, mas não termina nada, e de uma que foca e realmente faz as coisas. E ele fala que é para você realmente tirar um tempo para você não fazer nada. Para você parar, refletir sobre tudo, né, o que você já fez até agora, tirar um momento, porque é importante, senão você pira a cabeça. Quando Deus... É muito interessante, porque quando Deus estava criando todas as coisas, toda a criação, então, ele descansou no 7º dia. Por que Deus, aquele que é o mais poderoso, que a gente não tem nem ideia da magnitude do que é o Deus... Ele descansou. Ele descansou, né? Mas, quando a gente olha, biblicamente falando, a gente vê Gênesis, o Senhor, a primeira coisa que ele vê, ele diz assim, e ficou bom. O que ele está fazendo? Ele está contemplando a obra dele. O descanso não é para você ficar jogando videogame e tal. Também, mas não é só isso. O objetivo do descanso, e assistir um monte de série besteirenta aí, né? O objetivo do descanso, na verdade, é para que você possa olhar as coisas e falar, puxa, ficou bom. Para você olhar aquilo que você fez, aquilo que você criou, as coisas que você coordenou ao longo da semana e falar assim, puxa, ficou bom. O descansar é você agradecer a Deus pelas coisas que você realizou. E olha só, né? Essa é a graça de você conseguir recapitular tudo aquilo que você construiu. Isso te descansa. Olha a chave disso. Isso vai descansar a sua mente. Porque o problema é que nós focamos só nos problemas, né? Até ficou redundante, mas a verdade é essa. Nós focamos muito nos problemas. Naquilo que nós precisamos resolver, nas atividades que a gente precisa fazer, e a gente esquece de agradecer. E o tempo de descanso é para isso. O descansar é você ter um tempo com Deus agradecendo. Ter um momento de reflexão. Olha o que eu fiz, as coisas, as atividades do que eu realizei. E ficou bom. E olha o que Deus me deu saúde. Consegui emagrecer essa semana, né? Assim vai. Então, essa é a lição que Deus nos dá. Aí, o que acontece? Você precisa tirar um dia da semana para o seu tempo sabático, que a gente chama. Ah, precisa ser no sábado? Não exatamente. Pode ser no domingo. Pode ser na segunda, pode ser na terça, mas você precisa tirar um dia. Um dia para descansar. Isso é um mandamento, é algo que você precisa ter. Tá? É fundamental. O povo de Israel, ele tinha isso. Deus estabeleceu uma regra, um mandamento para eles. E hoje a gente precisa ter isso também para nós. Quero o sabá? O sabá, o período do sabá. Eles não faziam nada, né, nesse dia. Não faziam nada. Só que daí isso o quê? Se tornou uma regra, né? Uma regra, só uma regra. Não havia mais o amor em se propósito, né? Exatamente. O propósito daquele dia.
Eles Muito tinham interessante. esquecido desse propósito, né? De estar com a família, de exercitar tudo isso. E pra gente finalizar, me fala aí como que é esse teu curso agora dos dons espirituais? Para quem que é? Quem quiser saber mais sobre isso? Então, nós vamos ter 4 módulos dos dons espirituais, tá? Então, nós vamos falar sobre os vários aspectos. O que são os dons? O que é a consagração ao Senhor? O que é o nome de Jesus? Então, nós teremos várias partes ao longo desse processo para que você possa entender. E é muito interessante que a primeira fase que a gente fez sobre os dons espirituais, a gente não passou da primeira... das primeiras folhas, porque a gente estava falando sobre as renúncias, daquilo que precisa ser renunciado, daquilo que é necessário deixar para trás, as mágoas, rancores, pecados. Eu digo que é como se você fosse limpar a casa, né? Para entrar Isso. móveis novos. Isso Você tem que mesmo. jogar tudo que é lixo fora. Exatamente. Daí por isso que eu descobri que a gente tem que ter uns 2 meses jogando lixo fora, aí depois mais uns 2 meses recolocando a mobília no lugar, né? Exatamente. Jogando fora, arrancando os mofos dos cantos, tirando os ratos dos pedaços lá que as pessoas acham que nem tem rato, mas tem sim. Sempre tem um rato escondido embaixo de alguma coisa. Então é benção. Aí o que a gente vai fazer a gente vai apresentar esses módulos, né? E aí trabalhando com tudo isso. Legal. Agora fala a tua rede social para as pessoas te seguirem. Bom, então, minhas redes sociais, me seguem lá no Instagram, Michele Gontijo Oficial. Também estou no YouTube, né? Michele Gontijo, você vai achar lá Entre Leões. Tá esse nome ainda, né? Tá, Michele Gontijo só. É Michele Gontijo, então você vai encontrar. A gente tem várias coisas, tá bem legal o canal aí, com uma nova roupagem, novas coisas aí que a gente está trazendo. E também com relação aos dons espirituais ou aos livros, se você gostou de alguma coisa, o Entre Leões 1, né, os novos lançamentos, os Segredos de Davi e os próprios dons espirituais, você pode entrar na nossa loja www.editoracids.com.br. Ali você vai encontrar bastante coisa, inclusive a nossa página sobre os dons espirituais que está subindo lá. Então é isso, gente. Muito obrigado, né, por vocês terem assistido a gente até agora. Se vocês tiverem dúvida, quer saber mais sobre os dons espirituais, quer saber mais sobre o curso, manda aqui nos comentários, a gente responde vocês, que vai ser bênção, né? E outra coisa também, você, liderança, pastores, se vocês quiserem implantar esse curso na sua igreja, entre em contato com a gente, porque a gente tem apostilas físicas sobre isso daqui e o curso pode ser aplicado também fisicamente. A gente vai até a sua igreja, teremos o maior prazer em atender vocês. Massa, isso é legal. Então, um abraço, gente. Um beijo e Tchau, até a tchau. próxima.